Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos dos versos de 9 a 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Esta nossa mensagem faz parte da nossa série de exposições à supremacia de Cristo, que nós iniciamos há alguns meses, exposição sequenciada da carta aos Colossenses. Na semana passada, o reverendo Reinaldo fez a exposição do verso 9, e eu farei a exposição do verso 9 ao verso 12, embora minha ênfase maior vá a partir do verso 10, visto que o reverendo Reinaldo dedicou-se especialmente ao verso 9. Então, nós iremos fazer a leitura de toda a perícope, Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Diz assim a Escritura: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra, pelo privilégio de poder abri-la publicamente, lê-la publicamente, de tê-la em nossa própria língua materna. Obrigado, Senhor. Te pedimos que nesse instante em que iremos meditar na tua palavra, a nossa mente e nosso coração sejam cativos a ti. Ajuda-nos para que a semente do Evangelho possa frutificar, germinar e frutificar em nossos corações. Exorta-nos, corrige-nos, conforta-nos, consola-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os Colossenses foram resultado do trabalho de Epáfras, um evangelista que plantou a igreja e que agora era o pastor da igreja na cidade de Colossos. O evangelho chegou até eles através deste homem de Deus. Nós não temos muitos relatos sobre Epáfras, mas o apóstolo Paulo faz recomendações importantes a respeito da vida deste servo de Deus. E Paulo nos apresenta no primeiro capítulo a informação de que ao seu conhecimento chegou o fato de que o evangelho foi até eles e está produzindo fruto e crescendo no meio deles, como ele recebeu as informações de Epáfras, segundo o capítulo 1, verso 7, que relatou também que estes irmãos eram crentes de amor, fé e esperança no Senhor. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, desde que Paulo ouviu a respeito, as informações a respeito dos irmãos de Colossos, Paulo deu graças a Deus e orou pedindo para que este conhecimento do Evangelho fosse transbordante na vida desses irmãos. E o reverendo Reinaldo, na semana passada, enfatizou muito bem a ideia de que a fé cristã, ela não é resultado meramente de experiência, mas a fé cristã é resultado do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus, a quem Paulo vai nos apresentar mais fortemente a partir do verso 13, e que gera em nós uma novidade de vida, um estilo novo de viver, uma nova percepção e uma cosmovisão, uma visão de mundo modificada diante daquilo que nós tínhamos como realidade anterior.
E esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento espiritual é uma realidade, irmãos, inevitável do Evangelho. O Evangelho, quando alcança os corações, ele passa a mudar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa percepção do mundo. Tudo é transformado a partir do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Se nós observarmos, por exemplo, a história, sempre que o Evangelho começa a avançar em meio à sociedade, mudanças vão sendo causadas na comunidade onde o Evangelho chegou. Eu estava ontem pregando na igreja de Jardim Atlântico, eles estão fazendo algumas séries sobre família, e eu estava lembrando a eles como o mundo greco-romano observava as mulheres. As mulheres, para o mundo greco-romano daquela época, era como se fosse um objeto, um peso. Elas muitas vezes não tinham nem mesmo nomes femininos, eram nomes masculinos que eram mudados na última letra, né? Apenas para fazer uma mera modificação. Mas até mesmo filósofos conhecidos, e às vezes são até exaltados por muitos, como Aristóteles, observava a mulher como um peso para a sociedade. E aí, quando algumas pessoas olham as Escrituras, em que a Bíblia diz assim: mulheres, serem submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor, e diz para os maridos: maridos, vocês devem amar as suas mulheres, entregando-se por elas, como Cristo se entregou à igreja. Aí quem olha esse texto hoje diz assim: está vendo como a Bíblia é machista? Mas nem imagina, na verdade, como a Bíblia estava sendo, nesse aspecto, revolucionária quanto à realidade da época. Pois na época as mulheres muitas vezes não eram nem contadas na sociedade. Uma mulher, por exemplo, que não tivesse marido ou não gerasse filhos, seria uma mulher que seria um peso social, ela não poderia arrumar trabalho, ela não poderia um monte de coisa. Mas o Evangelho traz proteção, cuidado, zelo, porque o Evangelho entende que a mulher é igual ao homem, e que foram criados os dois do pó da terra, e que Deus, quando criou o homem, para que ele não estivesse só, tirou a mulher do lado, da costela, e a fez igual ao homem, apenas dando a homens e mulheres papéis na sociedade e na família diferentes, uma hierarquia funcional para o bem-estar da família. É por isso que quando estoura uma guerra, a gente manda na frente os homens, e não as mulheres, E quando acontece de a gente precisar pegar um peso, a gente não espera que as mulheres o façam, Inclusive a gente diz assim: onde tem homem, mulher não trabalha. Por quê? Porque nós entendemos o valor e a importância que as mulheres têm de serem protegidas, amadas, cuidadas. Bem, sobre isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, ainda na carta aos Colossenses. Mas eu queria usar este ponto como exemplo para mostrar para os irmãos como o entendimento do Evangelho, como o entendimento da Palavra de Deus muda a mente, a forma de pensar do ser humano, e como isso faz diferença para a vida da família, para a vida da sociedade e para qualquer ambiente que a gente for. Quando a Inglaterra colonizava ainda a Índia, e alguns missionários ingleses teimosos, mesmo diante das dificuldades de estarem naquele país, que ainda era um país muito arisco, e essa questão da colonização também dificultava, Deus levantou William Carey, e Carey foi para aquela região. Naquele período havia uma tradição na Índia, que quando o marido morria, se matava também a mulher. E com a chegada de Carey, do Evangelho àquele local, ele conseguiu mudar uma lei que foi histórica para a Índia, fazendo com que as vidas das mulheres fossem preservadas. Quando em algumas situações entre indígenas mais
escondidos, né, em regiões mais inóspitas. Muitas vezes, por conta da cultura, se matava crianças que eram gêmeas ou crianças que nasciam deficientes. Foi por causa do Evangelho que muitas destas crianças foram salvas. E não se espante, nós temos uma senadora da República que conseguiu livrar uma criança da morte, tirando-a do meio de uma tribo. Aquela criança, por ser deficiente, seria morta e ela precisou responder diante disso, mas graças a Deus ela conseguiu salvar a vida daquela criança. Eu estou me referindo à senadora Damares Alves. Se você depois pesquisar, conhecer um pouquinho da história, do que ela fez pela vida daquela criança, você vai ficar surpreso com o heroísmo. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho muda o nosso entendimento sobre todas as questões da vida, sobre os deveres dos maridos, os deveres das esposas, os deveres dos filhos, os deveres dos pais, os nossos deveres sociais, a nossa situação como patrão ou como empregado, como servo ou como senhor. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, alcançando o nosso entendimento, uma fé racional, vívida, santa, como é a fé cristã, faz com que nós sejamos moldados a uma nova vida, que frutifica para a glória de Deus e que traz bênçãos para a sociedade, para a família, para o Estado e para todos os lugares da terra. Eu gostaria também de lembrar da Genebra de Calvino, logo após a Reforma Protestante. Aquele período era um período muito difícil para muitas nações, mas por conta da visão de João Calvino em Genebra, que alcançou outras regiões da Suíça, da França e outras regiões da Europa, a percepção que Calvino tinha a respeito da vida, da política, dos deveres, da cosmovisão a respeito do mandato social do homem, fez com que aquela região fosse mais próspera do que a região onde imperava o romanismo. Calvino, por exemplo, tinha uma percepção do trabalho não como um castigo, mas como uma bênção de Deus e para a glória de Deus. Desta maneira, então, as pessoas passavam a servir nos seus ambientes de trabalho como se estivessem servindo ao próprio Cristo. Você já imaginou o seu trabalho, seja ele qual for, por mais simples que seja, você fazê-lo com a percepção, com a mentalidade de que você está fazendo para o próprio Jesus, mesmo o serviço mais simples, irmão, irmã, que seja, por exemplo, limpar um ambiente, você está limpando como se estivesse arrumando aquele local para Jesus passar. Essa é a percepção bíblica do trabalho, tudo para a glória de Deus, frutificando para a glória de Deus. Assim sendo, Paulo louva a Deus por esses irmãos e ora para que eles transbordem do conhecimento de Deus, de maneira que assim seja em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? E aqui é onde eu inicio o texto propriamente dito, no verso 10. Paulo diz, a fim de, finalidade, viverdes de modo digno do Senhor. Meus irmãos, esta é a chave do texto. Nós fomos alcançados em nosso entendimento, nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos alcançados pelo Evangelho para vivermos dignamente no Senhor, uma vida coerente com aquilo que Deus determinou para nós. Lembrem daquilo que a Escritura diz, o próprio Senhor Jesus diz, não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que possa iluminar toda a casa. Assim deve ser a vida do cristão, um local, um objeto que ilumina todo o ambiente com a dignidade do Senhor. E observe, Paulo diz, para o seu inteiro agrado.
Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos logo da pergunta número 1 do nosso catecismo, que diz: qual o fim principal do homem? E essa nós sabemos, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós não temos um outro objetivo de vida, irmãos. Quando o Evangelho nos alcançou, ele nos redirecionou para Deus. Ele nos redirecionou para o Senhor. Outrora nós vivíamos para nós mesmos, para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios, as nossas próprias vontades. Mas quando Cristo alcançou o nosso coração, quando Ele mudou o nosso entendimento, nós fomos convertidos a uma nova percepção de vida. E o nosso objetivo de vida é vivermos para o seu inteiro agrado. Jesus disse assim: Senhor, a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. Ele disse para os seus discípulos: esta é a minha comida e a minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Se esse era, irmãos, o grande objetivo do nosso Salvador, é certamente o grande objetivo da igreja. É a grande razão de ser da nossa existência, vivermos para o seu inteiro agrado. Isso significa, irmãos, que nas nossas vidas não pode haver dualidade. Nós não estamos para agradar a Deus somente aqui, 1h30 de culto ou 2 horas de culto. E ao deixarmos as portas deste local, vivemos então para satisfazer, para atender aquilo que são os anseios do nosso coração. Na verdade, toda a nossa vida agora é recondicionada a agradar a Deus. Isso significa então que quando você chegar em casa, você chegou em casa para agradar, para glorificar a Deus. Quando você sair amanhã para trabalhar, você não é um mero ou mais um trabalhador. Você é um trabalhador para a glória de Deus. E seja qual for a sua atividade durante o dia, até mesmo o lazer, que para muitos pode ser uma atividade assim, menos importante, o nosso lazer é para a glória de Deus. Seja uma caminhada, a academia que você faz, a corrida, a pedalada, um tempo em família, uma refeição, seja o que for. Nós não temos, irmãos, nas nossas vidas, um tempo sagrado e um tempo profano. Essa dualidade é a dualidade romanista. Não cabe a nós, para nós cristãos, para nós protestantes, para nós reformados, Cristo nos comprou por inteiro. Nós somos totalmente dele. É disso que nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso você precisa ser santo nos seus negócios, por isso você precisa ser puro nas suas conversações, por isso você deve administrar o seu tempo com sabedoria. Por isso as suas amizades devem ser para a glória de Deus, os seus relacionamentos devem ser para a glória de Deus, o seu trabalho deve ser feito com excelência. Você precisa chegar cedo no ambiente de trabalho, não entrar em turbas que às vezes procuram minar o chefe ou coisa desse tipo. Você deve fazer o seu trabalho com perfeição, com esmero, porque o seu trabalho é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos esse chamado, irmãos. O Evangelho requer de nós, como contra-resposta, ou como resposta, a obediência. Nós não somos salvos da ira de Deus, da condenação eterna, para vivermos para nós mesmos. Na verdade, o viver para nós mesmos só nos levava ao inferno, à degradação. Mas quando as nossas vidas são tomadas para Deus, para o seu inteiro agrado, o que acontece em nós é a mortificação contínua
das nossas vidas. Neste sentido também o apóstolo Paulo afirmou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando perguntaram a John Wesley o segredo da sua vida e seu ministério, ele disse: o segredo de John Wesley é que John Wesley morreu há muito tempo. Portanto, nós devemos morrer a cada dia para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias ambições, e pensarmos como eu posso viver uma vida que glorifica a Deus. Durante algum tempo as pessoas pensavam que viver uma vida para glorificar a Deus, principalmente se você fosse jovem, era deixar o seu trabalho para ser pastor. E se tinha muito essa ideia de que o único serviço sagrado é o serviço do pastor. Então, para muitos jovens cumprirem sua missão, fazendo os seus trabalhos, era o trabalho secular. E o único trabalho que realmente era sagrado é o trabalho que é feito na igreja. Meus irmãos, esta é uma mentalidade equivocada. Todo trabalho feito para a glória de Deus é um trabalho para Deus, é um trabalho sagrado. Se dizia que quando queria se reconhecer um cristão, se observava a forma como ele trabalhava. Se ele fosse um marceneiro, ele faria o melhor serviço, como se estivesse fazendo um móvel para o próprio Cristo. Eu não sei qual o seu trabalho, conheço de alguns irmãos aqui, mas às vezes nós somos tomados a achar que o trabalho é apenas um meio para a nossa manutenção. E o que é importante, na verdade, no trabalho são as férias, as folgas e o salário. E às vezes os canais ou as páginas que são mais seguidas são as páginas que ensinam como você colocar um atestado. Talvez você saiba o que eu estou falando, né? Tem um personagem aí na rede social, no Instagram, que ele brinca bastante com isso, e às vezes eu observo alguns irmãos, algumas pessoas curtindo, por mais que seja divertido, por mais que seja engraçado, observe para saber se o seu patrão também não está observando, se você curte aquela brincadeira ali. Porque a gente aprende, irmãos, a elogiar, a admirar a malandragem. Parece que essas coisas chamam mais atenção do que aquilo que é correto. E às vezes a gente observa pessoas que ganharam as Olimpíadas de Matemática, 500 seguidores. Um humorista que ensina como colocar um atestado, 300 mil seguidores. Você acha que isso não mexe com a mente das pessoas? Não seria à toa que eles são chamados de influenciadores, porque agora todo mundo é influenciador, né? Aconteceu um acidente, influenciador, fulano de tal, ninguém sabe quem é. Mas às vezes quando você vai olhar, o cara tem 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, e o que é que ele faz? Nada. Mas as pessoas acompanham a vida deles. E às vezes, irmãos, nós como cristãos acabamos acompanhando, seguindo e meio que almejando essas coisas. Não à toa muitos amanhã estarão reclamando porque é segunda-feira e objetivando que chegue logo a sexta, aliás, que chegue logo a quarta, porque quinta já é feriado, né? E alguns já almejando que a sexta dê aquela imprensada, né? E de repente, se puder já emendar, né? 1º de maio com São João, aí com o Natal, né? Vejam, queridos, essa é a nossa falta de percepção a respeito do trabalho. Agora, se você já passou um tempinho desempregado, você talvez lembre daquela famosa frase de Seu Madruga que dizia: não há nada mais trabalhoso do que ficar sem trabalhar. Não é verdade? Não há nada mais terrível para a vida de um homem acordar pela manhã e não ter uma atividade laboral para fazer, não ter um trabalho, não poder ganhar o próprio pão, ocupar a sua mente, exercer a sua criatividade, a instrumentalizar as suas capacidades. Foi para isso que Deus nos deu o trabalho. E às vezes a gente cai na ideia de secular,
e de sagrado, de profano e de sagrado. Essa é uma ideia equivocada. A nossa vida, irmãos, é para o inteiro agrado do Senhor, inteiramente. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Ainda no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: frutificando em toda boa obra. Aqui a ideia de uma árvore, né? Que dá fruto em toda boa obra e que cresce no pleno conhecimento de Deus. O que é frutificar em toda boa obra, irmãos? A boa obra, ela é o resultado da graça de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, nos versos de 1 a 9, ele nos lembra que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. No verso 10, depois de Paulo falar sobre a parte de Deus, o que ele fez por nós pela graça, ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados por Deus para as boas obras. O pecado nos tirou deste caminho, mas pela graça nós fomos alcançados quando estávamos mortos e recebemos uma nova vida. E essa nova vida que nós recebemos, ela é redirecionada, ela é reconduzida para uma vida que glorifica a Deus, para uma vida de boas obras. As boas obras são tão importantes, irmãos, para nós, que fazem parte de um capítulo inteiro da nossa confissão de fé. Se você tiver curiosidade depois, observe a confissão de fé de Westminster, o capítulo das boas obras. Isso nos diz que, como resultado da graça de Deus, é inevitável que nós não frutifiquemos. O fruto é resultado da árvore. Se a árvore é boa, ela dará bons frutos. É natural. Portanto, o que se espera de nós, irmãos, como um resultado da graça de Deus nas nossas vidas? Uma mudança de vida, uma nova postura, um novo comportamento. Isso muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de negociar. É nesse sentido que Paulo diz assim: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais; antes trabalhe com as suas próprias mãos. Qual foi a mudança que o Evangelho causou na sua vida? Que transformação foi alcançada pelo Evangelho na sua vida? Todos nós, irmãos, estamos em processo de frutificação e de santificação e de mudança e de aperfeiçoamento. O que não pode haver, o que não é comum, o que não é normal, é o Evangelho ter nos alcançado e nós permanecermos vivendo uma vida medíocre, uma vida longe dos caminhos de Deus. A árvore é coerente com o fruto é coerente com a árvore. Então nós somos transformados no nosso jeito de falar. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Portanto, a língua que abençoa não pode ser a mesma língua que amaldiçoa. E às vezes nós vemos as pessoas, mesmo depois de terem sido alcançadas pela graça, tendo uma maledicência terrível, uma facilidade para falar mal, uma facilidade para trazer palavras de maldição, uma facilidade para difamar, e isso não é coerente. Os nossos negócios, irmãos, também são transformados, os acordos que nós fazemos, porque a Bíblia diz que a palavra do crente é se sim, sim, se não, não, e o que passar disso vem do maligno. Por isso o Senhor Jesus disse que nós não devíamos, nesse sentido, jurar de forma equivocada, jurar falsamente. Este é um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Mas hoje, uma das coisas mais difíceis que nós vivemos é que a sociedade em geral não confia mais nas palavras dos crentes, ao ponto de que as pessoas às vezes dizem que preferem fazer negócios com ímpios do que com crentes, porque infelizmente com o crescimento numérico do número de evangélicos, o crescimento qualitativo não acompanhou. E aí nós temos muitos cristãos nominais, muita gente que se diz crente, mas que na prática continua fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente, ou até pior, ou até mesmo se escondendo atrás de uma capa de cristão. Não é incomum nós vermos isso. Antigamente, quando você fechava um acordo só pela palavra, se dizia assim: não, fulano é crente, ele deu a palavra, ele vai cumprir. Às vezes se alugava um imóvel sem nem mesmo precisar fazer um acordo. Os compromissos eram cumpridos. Hoje em dia nós temos assim encontrado como uma agulha num palheiro pessoas que nós podemos confiar. Infelizmente, muitos também cristãos estão no mesmo caminho. Meus irmãos, nós fomos chamados para dar fruto, e esse fruto deve ser bom, deve agradar a Deus, deve glorificar a Deus. A Bíblia diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós temos um objetivo de vida, nós temos um alvo a ser alcançado, é crescermos, é nos parecermos com Jesus, é sermos confundidos com a pessoa bendita do Senhor Jesus, no sentido de vivermos uma vida santa, pura, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui uma outra palavra do apóstolo Paulo: o pleno conhecimento de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que se tornam conhecedoras, mas não plenamente, porque o conhecimento, irmãos, ele vai além da capacidade de absorver informações. Muitas pessoas têm muita capacidade de armazenar informações, mas têm dificuldade de colocá-las em prática. O pleno conhecimento, conhecimento total, é um conhecimento que muda a nossa forma de pensar e muda também a nossa forma de agir. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Jesus estava terminando a parábola da candeia e alguns discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aqui e querem ver-te. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Estes são meus irmãos e minhas irmãs, não apenas os que ouvem a palavra, mas que ouvem e a praticam. Não sejamos meramente ouvintes, conhecedores da palavra, pois o conhecimento, irmãos, sem a prática, o conhecimento que fica apenas na mente, mas não adentra o coração e não caminha conosco na prática, este conhecimento, ele é condenatório, no sentido de que quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos reféns do nosso conhecimento, mais seremos cobrados. Por isso o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, porque recebereis maior juízo. Há uma responsabilidade maior daqueles que mais conhecem. Por isso esse conhecimento precisa ser pleno, no sentido de que ele alcance a nossa mente, aqueça o nosso coração, mas caminhe conosco na prática. O conhecimento de Deus, que não nos leva a sermos melhores maridos, o conhecimento de Deus que não nos leva a sermos melhores esposas, o conhecimento que não nos leva a sermos filhos que honram os seus pais e pais que criam os seus filhos no temor do Senhor,
este conhecimento não é pleno, não é adequado, esse conhecimento não desceu à prática. O conhecimento que me faz trabalhar apenas na frente do meu patrão, como se o meu trabalho fosse simplesmente para ele, é o conhecimento que ainda não adentrou verdadeiramente a mente e o coração, pois a Bíblia diz que eu devo servir como ao Senhor. E se você é patrão, se o conhecimento do Evangelho chegou até você, você não deve tratar mal o seu empregado. Pelo contrário, você deve ser para ele um canal de bênção. Isso é o que o Evangelho nos mostra. Um conhecimento que não nos leva a sermos perdoadores. Um conhecimento que não nos leva a sermos amáveis, pacientes uns com os outros, é o conhecimento que apenas chegou à nossa mente, mas não desceu ao coração, portanto não é o pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, eis aqui a responsabilidade dupla. O nosso catecismo maior diz que quando a palavra de Deus é pregada, eu, como ministro do Evangelho, sou responsável por pregar fielmente a palavra de Deus. Mas essa responsabilidade não é só minha, essa responsabilidade é de vocês também. Portanto, vir para a igreja é uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Porque se você apenas ouvir os sermões, e esse entendimento não mudar a tua vida, não te constranger, se esse conhecimento que você está recebendo aqui não te fizer redirecionar, na verdade ele vai estar servindo apenas para endurecer ainda mais o teu coração. E o meu desejo é que isso não seja uma realidade na sua vida, porque o grande objetivo do ministro do Evangelho é pregar para que o Espírito Santo amoleça os corações. Mas se você não vir para aqui com essa disposição de ter um coração transformado, de ser quebrantado diante do Senhor, de se render à palavra de Deus, este conhecimento aqui será para você um objeto de maldição. Não existe meio termo. Ou a palavra de Deus vai frutificar, ou não vai produzir frutos. Ou ela vai ser uma bênção, mas ela não vai voltar vazia. Diz o profeta Isaías, diz o Senhor através do profeta Isaías. Vai cumprir o propósito para o qual foi determinado. A semeadura é assim. Meu objetivo, meu trabalho é semear. O solo não depende de mim. Não depende de mim. Cada um de nós devemos ver como recebemos a palavra de Deus, porque senão nós seremos meros ouvintes de sermões. E o que salva as nossas vidas, o que transforma a nossa vida, não é o mero ouvir sermão, mas é o ouvir da palavra de Deus. Mas essa palavra transforma, essa palavra muda as nossas vidas, muda a nossa forma de pensar. Quando, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou um grande sermão lá em Atos capítulo 2, capítulo 3, logo após Pentecostes. Depois de Pedro anunciar todo o Evangelho de Deus, os homens então perguntaram a eles: o que faremos então diante desta palavra? E o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Esta é a grande mensagem do Senhor para o nosso coração. Essa foi a mensagem do profeta João, essa foi a mensagem do Senhor Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, nem para dizer que está tudo bem, que está tudo correto. Essa palavra é espada afiada de 2 gumes. Às vezes ela tira a nossa noite de sono. E se ela nesta noite tirar a tua paz, eu ficarei muito feliz. Porque se ela tira a tua paz é porque você não está em paz com Deus. Mas ela é poderosa para te colocar em paz com Deus.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É pela palavra que vem a fé, o ouvir da palavra, o ouvir a palavra de Deus. E o meu desejo é que, em nome de Jesus, esse conhecimento de Deus alcance o teu coração, para que você dê muitos frutos para a glória de Deus, para que as pessoas possam ver aquilo que Deus operou na tua vida, a mudança que Ele promoveu no teu coração. E meus irmãos, não há possibilidade dessa palavra fazer morada no nosso coração e não mudar o ambiente. Não há como. A palavra nos muda, nos molda, nos transforma. Ela traz luz ao coração em trevas. Meu desejo é que, em nome de Jesus, esse conhecimento alcance a sua vida, alcance o seu coração, dê muitos frutos, para que eu e você vivamos de modo digno do Evangelho, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?